Fala, Fogão! Fim da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Botafogo, empate em 1-1 com a equipe do Atlético Paranaense, onde mais uma vez o Botafogo não teve a capacidade de conseguir segurar a vitória para garantir os 3 pontos. E dessa vez só não foi pior porque o Nicão fez o favor ao Botafogo de perder aquela penalidade. Não fosse isso, a gente não só ia ter cedido o empate, como ia ter tomado a virada em cerca de 3 minutos. É incrível o que está acontecendo com o Botafogo. E é por isso que eu quero começar esse vídeo pedindo 1 minuto de silêncio simbolicamente para a capacidade do Botafogo segurar a porcaria de um resultado. Porque é inacreditável o que está acontecendo. Contra Flamengo foi assim, contra Corinthians foi assim e agora contra o Atlético Paranaense. São 6 pontos nessa brincadeira. O Botafogo teria hoje 15 pontos na tabela, ou seja, a gente está complicando um campeonato que poderia estar se desenrolando muito favorável à equipe do Botafogo. Principalmente porque a gente tem uma partida a menos. Imagina o Botafogo hoje com 15 pontos ganhos, tendo uma partida ainda por fazer. O Botafogo poderia chegar à liderança da competição. Então a gente tem que aprender a lição. Mais uma vez eu falo em aprender a lição. E parece que a gente não vai conseguir aprender. Porque cada vez que o Botafogo entrega um resultado no fim, sabe o que vai acontecendo com a equipe? Isso vai se tornando uma ansiedade crônica, que à medida que a gente vai vencendo as partidas e a partida está se encaminhando para o seu final, o time começa a ficar nervoso, ansioso, para poder segurar o resultado e garantir a vitória. A gente precisa dar um jeito nessa situação. O torcedor botafoguense não aguenta mais ver o time conseguindo a vitória, um resultado mega importante. A gente poderia ter voltado com 6 pontos dessas 2 partidas como visitante, e aí a gente mais uma vez tem que falar aqui de um empate. O Botafogo está desperdiçando ótimas oportunidades de dar uma arrancada na tabela. Mais uma vez eu tenho que falar aqui sobre um jogo em que a gente deixou de vencer. É diferente de você conseguir um empate quando você fala que você evitou uma derrota. O Botafogo evitou uma derrota diante do Red Bull Bragantino. Ali sim, a gente estava perdendo, não fez absolutamente nada na partida e conseguiu achar aquele gol com o Guilherme Santos e o Matheus Babi. Mas nessa partida, bem como contra o Flamengo e o Corinthians, o Botafogo deixou de vencer. E isso é muito pior do que você perder uma partida onde você sabe que foi inferior. O Botafogo que começou muito mal o jogo, o Atlético Paranaense numa voltagem muito acima da gente, tanto é que o primeiro tempo foi todo do Atlético Paranaense. Em pelo menos 3 grandes oportunidades, o Atlético Paranaense chegou em condições de fazer o gol no Botafogo. Logo antes de 1 minuto e meio, por exemplo, o jogador do Atlético foi trazendo a bola do corredor lateral direito do Botafogo ali, onde está o Kevin, foi trazendo essa jogada para dentro, entrando, ninguém chegou para desarmar e o Cavalieri foi obrigado a fazer uma grande defesa com 1 minuto e 26 de partida, 1 minuto e 27. Antes disso, o Atlético Paranaense já tinha subido a sua linha de marcação e arriscado uma finalização logo na primeira chegada. A tônica do primeiro tempo foi um Atlético com mais volume de jogo, chegando nos contra-ataques com mais perigo, contra-ataques esses que nasceram de jogadas em que o Botafogo conseguiu construir algo chegando pelo lado da área do Atlético Paranaense. A gente cruzava essa bola na área, o Atlético Paranaense conseguia puxar o contra-ataque em velocidade. No primeiro tempo, todas as vezes que o Botafogo chegou com algum perigo, conseguindo cruzar essa bola na área, ou através de uma finalização que o Kevin deu por volta ali do final do primeiro tempo, em todas essas jogadas, o Atlético Paranaense conseguiu puxar o contra-ataque. Sendo que em um desses contra-ataques, gerou uma finalização perigosa, numa jogada que eram 3 do Botafogo contra 1 do Atlético. O cara foi levando, ninguém fez a pressão nele e aí o cara conseguiu fazer uma finalização que o Cavalieri espalmou para escanteio. É impressionante como a gente vê essa equipe do Botafogo nessa partida não conseguir trabalhar a bola pelo meio de campo. Em momento algum do jogo praticamente, a gente conseguiu fazer essa bola circular. Sempre que tentava, errava o passe, errava o domínio, nitidamente com dificuldade em relação ao piso, ao gramado sintético. Em vários momentos você viu o jogador do Botafogo, ia dominar, essa bola escapava, ou ia dar um passe, dava um passe mais forte do que era necessário. Claro que isso não é desculpa. O Botafogo não fez uma grande partida, pelo menos até os 20 minutos da segunda etapa. Durante todo esse período, e eu diria principalmente no primeiro tempo,
o Atlético Paranaense foi melhor. Teve mais volume de jogo, buscou mais as jogadas ofensivas e deu trabalho para a defesa do Botafogo. A gente só conseguia sair com 2 jogadores, o Nazário e o Caio Alexandre, que fizeram grande partida, não dá para negar. O Nazário, infelizmente, perdeu aquele gol cara a cara com o Santos na segunda etapa, quando a partida ainda estava em 0 a 0. Mas eu destaco aqui quem criou essa jogada, o Juan. Por dentro, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que o Juan sempre entra para jogar como ponta, sendo que ele não é ponta. E nessa jogada que ele construiu, foi por dentro. Ele pegou a bola na intermediária, foi levando a bola, ninguém do Atlético Paranaense conseguiu parar e ele colocou o Nazário na cara do goleiro. Ali era um toquezinho por cima do Santos que já estava saindo do gol, mas o Nazário optou por usar a força. Ainda bem que logo depois teve o lance do pênalti. Na minha opinião, nada a reclamar a torcida do Atlético Paranaense em relação àquele pênalti. Se fosse fora da área, seria marcada uma falta. Dentro da área, pênalti. E o Botafogo consegue fazer o gol saindo na frente do placar. Uma bela cobrança do Vitor Luiz, sem dar chance de defesa para o Santos. A partir daí, tenho certeza absoluta que todo torcedor do Botafogo deve ter falado que consiga segurar esse resultado. Não é possível que isso vai acontecer de novo. E o Botafogo, sinceramente, pareceu dar indícios de que conseguiria segurar esse resultado. O Nazário levou a bola na linha de fundo, conseguiu 2 escanteios e a partir dali a gente conseguiu gastar 3 minutos pelo menos. Parecia que o Botafogo tinha aprendido a lição, mas aí vem a jogada do gol. O time do Atlético com a bola pelo lado direito da nossa defesa, faz o cruzamento nas costas do Vitor Luiz, que não consegue alcançar. E aí o cara chega livre para poder fazer esse empate. Na sequência, nitidamente, o Botafogo fica perdido. Tanto é que o Atlético Paranaense tem a jogada do pênalti, que foi pênalti, a gente não tem nada do que reclamar, aquilo ali realmente foi pênalti. O Nicão desperdiça a cobrança, mas logo depois o time do Atlético Paranaense coloca uma bola no travessão, um chutaço que eles deram lá de fora da área, que o Cavalieri não teria a menor possibilidade de defender. Era só olhar e rezar, conforme ele fez. Infelizmente, o Botafogo não conseguiu segurar esse resultado. É impressionante o que acontece com a equipe. A gente consegue sair na frente do placar, mas chega um momento que simplesmente dá pane no sistema defensivo. Começa a dar espaços que durante a maior parte da partida não deu. É isso que acontece com o Botafogo no fim das partidas. A gente dá espaço que em momento algum da partida praticamente concedeu ao adversário. E no futebol, basta um momento de desatenção. O adversário, qualquer time na verdade, não precisa ter várias oportunidades durante 90 minutos. Basta encaixar uma mísera jogada. Encaixa uma mísera jogada que o gol vai sair. E é isso que tem acontecido com o Botafogo. Os adversários ameaçam a gente até durante a partida, não com grande perigo, levam algum perigo ao gol do Botafogo, mas aí quando chega no fim da partida é quando surgem as principais oportunidades. Pega aquele jogo contra o Flamengo, por exemplo. Antes do lance do pênalti, teve aquela bola no travessão do Gabigol. O Gabigol chutou, a bola bateu no travessão e no desenrolar da jogada teve o pênalti. Contra o Corinthians, antes da gente sofrer o gol do empate, o Corinthians já tinha chegado em outras oportunidades, mas a gente conseguiu safar. Agora, mais uma vez, a gente lamenta a entrega de um resultado que está virando rotina. A equipe do Botafogo não consegue segurar o resultado. E aí, sinceramente, nem dá pra jogar na conta da juventude. Ah, porque o time é jovem. Meu querido, aconteceu a primeira vez? Beleza, você joga na conta da juventude. Aconteceu a segunda vez? Você já começa a colocar isso em xeque. Na terceira, não tem perdão, não tem desculpa. Qualquer time de futebol no planeta sabe que após você fazer o gol no fim da partida, acabou o jogo. E o Botafogo não tem conseguido sistematicamente segurar o resultado. Durante a partida, a gente conseguiu explorar algumas fragilidades que a defesa do Atlético Paranaense concedeu, principalmente pelo corredor lateral. As chegadas do Botafogo, na verdade, foram praticamente todas pelo corredor lateral, com algumas finalizações de fora da área. Destaco aqui finalizações do Kevin, do Renteria e do Foster, finalizações que deram trabalho ao Santos. Agora, de resto, sempre buscando o corredor lateral. E eu tinha comentado isso aqui no pré-jogo, que o Atlético Paranaense tem dificuldade de defender esse setor do campo, proteger a sua grande área quando o time adversário busca chegar pelo corredor lateral para efetuar esses cruzamentos.
E o Botafogo buscou os cruzamentos. Só que o Botafogo buscou esses cruzamentos sem ter as alternativas ali dentro da área muito claras. Então a gente não dava um passe, a gente jogava essa bola dentro da área. A melhor oportunidade que a gente teve cruzando uma bola na área, que na verdade foi um passe do Caio Alexandre, foi aquele gol bem anulado na primeira etapa. O Caio Alexandre fez a infiltração nas costas do Márcio Azevedo, que é uma porta também que eu mencionei aqui no pré-jogo. Ele fez essa infiltração, cruzou para trás e o Nazário chegou batendo para fazer o gol. O Nazário fez uma grande partida, ninguém pode negar isso. Nazário e Caio Alexandre, os dois grandes destaques. O Caio Alexandre apareceu em tudo quanto é canto do gramado, isso é verdade. E o Nazário também apareceu muito bem durante toda a partida. Perdeu aquele gol, é verdade, um gol que não se pode perder. A gente teria aberto o placar naquela bola, depois sim, poderia ter tido o lance do pênalti. Não dá para saber como teria se desenrolado a partida, mas a gente teria aberto o placar já com o Nazário, uma grande jogada do Juan. A gente até teve outras boas oportunidades, mas nenhuma tão perigosa quanto essa do Bruno Nazário. O que fica aqui de lição mais uma vez para a equipe do Botafogo é: a gente tem que saber matar a partida, ou no mínimo segurar o jogo, segurar o resultado. Não deu para matar? Segura 1-0. 1-0 era nosso, a vitória mais uma vez estava nas nossas mãos. O que não pode acontecer é rodada após rodada o Botafogo seguir entregando as vitórias. A gente está com 6 empates no campeonato, em 8 partidas disputadas. 6 empates em 8 jogos. E não é que o Botafogo está com 6 empates porque não teve a chance de vencer. Muito pelo contrário. O Botafogo tinha a vitória nas mãos em pelo menos 3 partidas. E a gente ainda pode lamentar a partida contra o Fortaleza, em que a gente poderia ter matado aquele jogo nos contra-ataques, mas desperdiçou errando o passe. É impressionante o que está acontecendo. E o Paulo Tuori, sinceramente, nesse ponto, não tem culpa no cartório. O treinador não pode ser responsabilizado pelos erros dos jogadores no fim da partida. A gente pode sim criticar o Autuori em relação à parte tática, estratégia de jogo, falar que o time do Botafogo nessa partida não fez o mesmo tipo de jogo que contra o Corinthians. A formação tática foi a mesma, mas como o Honda fez falta nesse meio de campo, a gente não conseguiu trabalhar essa bola, não conseguiu ficar com essa bola para poder fazer essa bola circular de um lado para o outro com qualidade. Não é a do Luiz Otávio fazer isso, obviamente. Então a gente pode criticar o Paulo Tuori em diversos aspectos táticos e de estratégia. Agora, quando entra erros recorrentes dos jogadores no fim da partida, entregando o resultado para o adversário, aí, sinceramente, a culpa é toda do grupo de jogadores. E eles têm que se cobrar. Um tem que olhar para o outro no vestiário e falar: malandro, não tem condição de acontecer mais uma vez o que aconteceu. Não dá para o Botafogo ficar passando por esse tipo de situação. A gente está com o resultado na mão e a gente está deixando o adversário empatar. O que está acontecendo? Os jogadores têm que se cobrar. Tem que cobrar quem não fez a pressão no homem da bola. Tem que cobrar quem tomou a bola nas costas, que nesse jogo foi o Vitor Luiz. Fez uma boa partida o Vitor Luiz. Não posso falar aqui da partida dele. Mas, novamente, o Botafogo sofreu um gol de uma bola que foi nas costas dele. Já falei, contra o Red Bull Bragantino foi a mesma coisa. Bola cruzada nas costas do Vitor Luiz. Alguém tem que falar pra ele: cara, o cara tá nas suas costas, atenção, não deixa ele desgarrar de você, não perca o referencial visual. Porque a bola vem alta, o Vitor Luiz é baixo, ele não vai conseguir alcançar. Em 2 oportunidades a gente perdeu pontos por conta disso. Contra o Red Bull Bragantino e hoje contra o Atlético Paranaense. Eu gosto pra caramba do Vitor Luiz. Já falei aqui que ele é o top 3 de lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro fácil. Pra mim, sinceramente, não tem nem discussão isso. Mas, novamente, uma bola nas costas dele, sendo cruzada na nossa área, gera um gol para o adversário. Então a gente tem que cobrar sim. O time tem que cobrar uma melhora de posicionamento, não perder o referencial visual. Gruda no cara, não deixa ele subir sozinho. Porque se ele incomoda o adversário, ele não consegue ajeitar para trás. Ele vai estar sendo atrapalhado pelo Vitor Luiz. Certos pontos precisam ser corrigidos para ontem, para anteontem. Não dá mais. Eu não quero mais abrir vídeo aqui no canal pedindo 1 minuto de silêncio para a capacidade do Botafogo de segurar o resultado. Não tem condição da gente continuar perdendo chance de pontuar os 3 pontos cheios, porque a gente está entregando o resultado de bandeja para os nossos adversários. Sinceramente,
Não tem a menor possibilidade. E para fechar esse vídeo, eu quero destacar só mais um ponto que eu já falei aqui no canal também, sobre a marcação do Botafogo. O time do Botafogo, quando vai fazer essa marcação com a linha alta, não faz a pressão no homem da bola no tempo certo. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, isso aconteceu toda hora. O time do Botafogo sobe a linha de marcação, só que sempre tá tendo que correr em direção ao homem que vai receber a bola. Quando você precisa correr em direção ao homem que já está recebendo a bola, você já tá atrasado na jogada. E o Botafogo vira e mexe, vai fazer essa marcação alta lá em cima, fazendo a pressão errada. Quando você faz essa pressão errada na saída de bola do adversário, você dá todo o campo para os caras saírem tocando e ter todo o espaço necessário para construir as jogadas. Esse é um erro que a gente tem que apontar para o Paulo Autuori e falar que isso precisa ser treinado, melhor treinado. Vai fazer marcação alta? Então faça pressão no homem da bola corretamente. Isso aqui é um ponto que não dá para a gente continuar repetindo, porque quando a gente pegar um time que consiga aproveitar esses espaços que acabam sobrando, vamos sofrer o gol. Então tô falando aqui mais uma vez e o Paulo Autuori precisa corrigir isso. No mais, Fogão, novamente ficar pé da vida com o resultado, tá? Eu tô extremamente chateado porque, olha, é brincadeira o Botafogo entregar mais um resultado dessa maneira. Foi o que eu falei, a gente tá com 9 pontos na tabela, era pra estar com 15. E nesse caso não é se, porque contra o Flamengo foi no último lance, contra o Corinthians aos 48. E hoje contra o Atlético Paranaense, mais uma vez, já nos acréscimos. É impressionante o que está acontecendo. Não dá pra gente ficar repetindo isso partida após partida. É mais um empate e de empate em empate, a gente vai entrar e vai ficar na zona do rebaixamento. Um time que tem potencial para poder brigar lá em cima, porque o Botafogo tem capacidade de, com alguns ajustes, começar a brigar lá no alto. Falei aqui no canal também sobre isso. E esse ajuste, sinceramente, eu poderia falar aqui sobre tática, estratégia, mas o ajuste que o Botafogo precisa é parar de cabacice e entregar o resultado no fim da partida. Esse é o ajuste principal que esse time do Botafogo tá precisando. Vamos combinar, né? E você, Fogão, também tá muito irritado com o Botafogo tá entregando mais um resultado? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua visão sobre a partida, porque o seu comentário é sempre muito importante. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou porque tá irritado, deixa o seu dislike, não tem problema. Engaje aqui com o canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito, se inscreve, clica aí no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.